Ezequiel, no capítulo de número 18, a partir do versículo 18. Eu vou ter alguns versículos para ler. No livro de Ezequiel você pode ler e fechar. Mas quando você abrir em Romanos, você abre e deixa aberto em Romanos. Agora você abre e fecha, quando eu pedir de novo, você abre e deixa aberto. Eu comecei uma mensagem na quarta, eu falei da importância da salvação. Quem estava aqui na quarta? Algumas pessoas, outras pessoas não. Mas o primordial para o cristão é que ele seja salvo. Vira para o seu irmão e fala assim: o primordial para o cristão é que ele seja salvo. Agora você abre aí Ezequiel 18. Eu só começo a pregar depois que você abrir. Se eu pregar antes, eu te atrapalho. Ezequiel capítulo 18, versículo de número 18. Se você não tiver Bíblia aí, o seu irmão vai te dar uma carona aí do seu lado. Pode pegar uma carona, tranquilo aí. Ezequiel capítulo 18, versículo 18. Se tiver dificuldade em abrir, tem um abençoado do seu lado que vai te ajudar. E as crianças quiserem ir para a escolinha, fique à vontade. Tia Laís está lá na escolinha esperando as crianças. Glória a Deus. Ezequiel 18, 18. E o primordial para o homem é a salvação. Fala para o seu irmão do seu lado. É muito importante te ver aqui na igreja. A sua presença aqui é muito bem-vinda. E esse é o único lugar onde você não deve faltar. Você entendeu isso? Você pode faltar em qualquer lugar, de menos na casa de Deus. Você pode faltar na prova, você pode faltar no exame do Detran. Perdeu o exame, você faz outro. Mas você perdeu a salvação, já era. Vira para o seu irmão: perdeu a salvação, já era. Eu estou revoltado. E eu vou pregar minha revolta. Porque Jesus nos chamou para ser diferentes. Jesus nos chamou para ser salvos. E eu preciso ser salvo. E preciso ver a igreja salva. Quem está entendendo, fala aleluia. Ezequiel 18, 18. Quem achou, diga amém. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade ou iniquidade. Verso 19. Mas dizeis: por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo à justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. Podeis se assentar em nome de Jesus. Li o texto na quarta, vou ler o texto hoje no domingo. Não vou ficar só nesse texto, apesar que podia ficar. A palavra do Senhor se renova a cada dia, cada manhã. E quando eu prego uma mensagem com o mesmo versículo, ela abre a minha mente, o meu entendimento para várias situações diferentes, sem mudar o conteúdo do texto. Não vou virar um herege se eu ler todo dia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sendo que eu aplique aquilo que a interpretação pede. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Não me falta alimento, amém? Mas também não me falta livramento. Para me faltar livramento, para eu ter livramento, na verdade, eu preciso passar por tribulações. Então, o Senhor não é meu pastor e nada me falta, não quer referir somente a comida ou dinheiro. Quem está entendendo, diga amém. Se não vai faltar um crescimento, também não falta problema, porque quem quer crescer vai passar por dificuldade. Você vai crescer,
vai obter algo e nada vai tentar te impedir. Quem está entendendo, diga amém. Não falta provações, também não falta vitória, porque Deus te chamou para te dar vitória. Se você está entendendo, levante as suas mãos e glorifique-as. Não falta problema, mas não falta solução. Você tem que compreender isso. Então, pelo texto que eu comecei na quarta, e aonde eu priorizava, ou a prioridade que Deus nos dá é a salvação. Aqui o texto fala de dois tipos de pessoa, entre o pai e o filho. O pai por se desviar do caminho, e o pai por não observar a verdade. O texto diz que ele viveu em pecado, fez o que não era bom, e certamente ele morreria. Mas ali a pergunta é: pois o filho, por que o pai peca e o filho não morre? Porque o filho guardou atento os estatutos do Senhor seu Deus e fez o que era justo e reto, por isso ele certamente viverá. Quem quer ter vida, levante a sua mão. Deus te dá vida hoje, porque Deus ele se interessa pela sua vida. No mesmo texto em Ezequiel, o Senhor pergunta: porventura gostaria eu da morte de alguém? O Senhor fala: de maneira nenhuma, antes que o ímpio se converta e viva. Deus tem vida para todos nós, amém? Deus tem livramento para todos nós, para os pecadores e os não pecadores. Mas para os pecadores é necessária uma mudança de comportamento. Vira para o seu irmão e fala assim: mudança de comportamento. Mudança de comportamento, mudança de atitude. E eu vou te provar isso pela própria palavra. Você fala: subiu no altar, agora ficou xarope. Está querendo pagar lição de moral. A palavra em si, ela veio para dar vida e vida em abundância. Mas quando Jesus te chamou, Ele te fez uma nova. Novo é aquele que faz diferente. Novo é aquele que não faz igual. No momento que você passa pelas águas, você tem que transformar-se em atitudes e em pensamento, inteligência. O seu intelectual tem que ser transformado. Caso contrário, você não vai alcançar aquilo que Deus tem. Jesus nos chamou para sermos uma nova criatura, sermos diferentes ou sermos incomuns, viver de forma que as outras pessoas não. A maioria das pessoas andam na mão da palavra ou na contramão da palavra? Contramão. A contramão é a resposta. A maioria das pessoas andam na contramão. Você precisa andar na mão que Deus te chamou, que é a mão da salvação, a mão da verdade, a mão da justiça. E aqui o texto ainda fala de maldição. Porque quando fala, o pai certamente morrerá, e o filho ele viverá. A Bíblia diz que aonde a salvação de Cristo Jesus chega, nenhuma condenação. Quando eu me aplico a ser cristão, não há condenação sobre mim. Aquele que está em Cristo Jesus, não há nele condenação. Você não é mais condenado, porque Jesus te lavou com sangue e pagou com preço precioso para te dar vida e vida em abundância. Se você está entendendo, levanta as suas mãos e glorifica a Deus. O preço da salvação, ele é caro. Jesus teve que entregar a vida para você ser salvo. Quem entregaria a vida por alguém? Você acha que qualquer um morre pelo outro? Mesmo sabendo que o outro, ele às vezes nem vale a pena. Quem está entendendo, fala aleluia. Eu, pela minha atitude, a minha postura antes da conversão, você acha que eu valia alguma coisa? Quem está entendendo, fala amém. Isso eu falo de mim, não estou me referindo a você. Eu não era um homem a oferecer nada para Deus. Que vida eu tinha com Deus se eu era um homem totalmente errôneo, totalmente contra os princípios da palavra?
mas Jesus morreu por todos nós, sabendo dos erros, das necessidades, dos pecados, para que nós viéssemos a conhecê-los, para termos uma nova atitude ou um novo comportamento. Você tem que ser diferente. Você tem que brilhar com a luz que o mundo não tem. Receba, pois, a minha paz, a minha paz vos dou, a paz que o mundo não vou dar. O mundo não tem a paz que Cristo tem. Então você tem algo a mais do que as outras pessoas. Você não se torna melhor por esse a mais, porque diante de Deus todos são iguais, mas você tem algo diferente. Você tem um acesso com Deus que fez os céus e a terra, para obter descanso, para obter vitória, para obter livramento, e saber que Deus nunca falta com aqueles que são fiéis. Tanto é que Deus nunca falta. Deus, quando chamou Adão, ele falou: se porventura comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente vai morrer. Adão comeu ou não comeu? Morreu ou não morreu? Morreu, foi prometido que ele ia morrer. Se ele não tivesse comido do fruto, ele não morreria, mas como ele ouviu o diabo e não ouviu a Deus, então aconteceu. Aquilo que Deus tem para fazer, ele cumpre. Aquilo que Deus tem para trazer, ele traz. Quer seja para abençoar ou para cobrar. A mão de Deus não está encolhida para não poder atender, amém? E os ouvidos de Deus não estão tampados para não poder ouvir. Mas só que dentro disso existem duas situações. Eis que o Senhor vem sobre as nuvens, e o seu galardão está com ele, a recompensar cada um segundo a sua. Alguém me responda? Pagando segundo a sua obra, seja ela boa ou uma boa obra tem recompensa boa, amém? E as más obras? Eu vou ficar com as boas obras, vou ficar com a conversão que Cristo me deu, e vou ficar com a postura que eu preciso ter. Às vezes eu ainda não tenho tudo aquilo que eu preciso ter, mas a palavra da revelação, que é a verdade, vai transformar os meus passos dia após dia. Glória a Deus! Os seus passos estão sendo transformados. Aleluia! Noite, por meio da Glória palavra. a Deus! Se você acreditar nisso, você vai obter descanso, vitória, livramento, porque Deus chamou pecadores para serem santos. Deus chamou pecador para ser santo. Todos os homens são pecadores, e todos aqueles que reconhecem o nome do Senhor, eles têm o direito de ser chamados de filhos. Então, de pecadores para lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Vira para o seu irmão e fala assim: você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Batizou, transformou. Batismo nas águas é morte para uma vida velha, para nascer para uma nova vida. Não é para tomar banho ali, não. A gente monta ali a piscina, não é para me chegar lá e... isso é banho, eu tomo em casa. Tem que ter uma mudança de comportamento, ou mudança de pensamento. Ainda com a Bíblia no livro de Ezequiel, eu vou ler mais alguns textos. Quem está com ela aberta ainda? Amém. Quem não está, Ezequiel 18, 20. Glória ao nome do Senhor. Passamos a ler. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente não morrerá. Então a promessa de vida, ela é permanente. Vira para o seu irmão e fala assim: a promessa de vida é permanente. Um homem pode ser infiel, mas Deus é
fiel. Ele está sempre chamando o homem para a vida, para o livramento, para o escape. Deus está sempre chamando o homem para viver. Por isso é que você está aqui nessa noite, para ser abençoado, para ser transformado e obter aquilo que você nunca sonhou em obter, em nome de Jesus. Deus tem para te dar aquilo que você nunca sonhou. Você crê nisso? Tem para dar. Eu tenho coisas hoje que eu nunca sonhei. Tenho coisas que não esperava e tem coisas que eu quero alcançar e ainda não alcancei. Mas as promessas do Senhor se cumprem dia após. Então tudo tem sua hora. Vira para o seu irmão e fala assim: irmão, tudo tem sua hora. Na hora certa vai chegar. Você crê nisso? Sorria, pelo amor de Deus. Pelo menos abra um sorriso assim, meio-dia para as 4. Abra aí aquele. Fique igual eu na foto, bate na foto. Quando eu falei, gente, eu tenho muito dente. Você é o Coringa. O Coringa do barco. Tem que sorrir. O coração alegre aformoseia o rosto, amém? A tristeza no espírito, ela quebranta a sua alma. O semblante fica caído, triste. Eu vi um moço no jornal, falou que morreu numa situação lá no Lembro, com 57 anos. Eu li o jornal, falei 57 anos, o cara que editou escreveu errado. Era o 7 na frente do 5. Não tinha condição daquilo. Aí eu mostrei para um amigo, falei, esse moço aqui tem 57 anos. Falei, que é isso? Meu pai tem 80 e está melhor do que esse. Trocou para mim, trocou. Se falar que tem 57, eu vou ficar com o nome na cabeça. Porque estava muito enrolado. Vai ver isso, as decepções da vida, né? Eu garanto uma coisa, o máximo que acontece comigo é ficar com o cabelo branco. A minha preocupação ela é mediada. Não posso preocupar demais não, porque a palavra me diz: não vos preocupei com coisa alguma, ou não vos preocupei com o dia de amanhã, porque cada dia guarda o seu próprio mal. Então eu preocupo hoje. Amanhã tenta me perturbar demais, eu oro e vou dormir. Eu tenho um problema para resolver amanhã. Senhor, amanhã você me levanta para me pensar nisso. Eu quero é dormir. Vira para o seu irmão assim: eu quero é Deus. No mais ele resolve. Deus tem saída para cada um de vocês, amém? Quem crê nisso, fala aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. É um texto conhecido. Romanos 12, 2. Quem achou, fala aleluia. Aleluia. Quem não achou, pede socorro. Tem um irmão do seu lado que vai te ajudar. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Quem achou, diga amém. Passamos a ler. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que repartiu a Deus para cada um. Aqui o texto fala que para me conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Foi o que você leu ou não? Não vos amoldei aos pensamentos desse mundo, mas transformai a vossa
para que possais conhecer a boa, perfeita e agradável vontade. Antes de você conhecer o milagre sobrenatural, você tem que ter uma mudança de comportamento, você tem que ter uma mudança de atitude, você tem que sair da vida de pecado para viver uma vida de oração, uma vida de consagração. E você tem que compreender que você pode faltar a qualquer lugar, de menos no culto. Vira para o seu irmão, você pode faltar em qualquer lugar, de menos no culto. No culto não falta no culto. Se eu fizer uma prova aí, a prova é amanhã, se eu perder a prova eu tento de novo. Mas se eu perder a salvação, não tem tentativa não, acabou a tentativa. Então eu preciso ser salvo. A vida vindoura, ela vai vir para todos. Uns vão subir para a Nova Jerusalém, amém? Eu e você. Mas os infiéis não vão poder subir. Aqueles que estão acomodados à visão desse mundo não vão poder subir. E eu vivo a palavra, hoje eu prego a Bíblia para ser transformado. E para ver a sua vida transformada. Para você olhar para o seu lar e falar assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa vivemos a prosperidade que Deus prometeu. Eu e a minha casa temos a paz que Deus me deu. E em meio às adversidades, todas as situações, o Senhor tem me dado resposta. Tudo aquilo que eu tenho de problema, Deus tem me dado resposta. Amém. E eu falo, eu e minha casa sirvo ao Senhor. Glória a Deus. O profeta, ele afirmou, Joel falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Falando numa visão futura. Eu já falei isso quando converti no passado, mas hoje eu falo, eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque Ele nos selou, nos guardou, nos abençoou. Glória a Deus! Nos dado resposta. Deus é fiel. Amém. Deus vai te ajudar. A sua mente está sendo renovada pela palavra. Vou falar até do rap do Cláudio. Ouviu o rap? É benção.